Tá bom, então. Vou começar, tá? Oi, gente, eu sou a Nathalie e eu e a Giovana vamos falar hoje sobre farmacologia da asma. A gente vai falar sobre a definição, a fisiopatologia, diagnóstico e classificação, a diferença entre broncodilatador e anti-inflamatório e, claro, né, falar dos fármacos, né, propriamente ditos, né? Agonistas beta-2 adrenérgicos, antagonistas muscarínicos, metilxantinas, glicocorticoides e inibidores da via de leucotrienos. Pode passar. Bem, a asma ela é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Ela é caracterizada pela constrição anormal dos brônquios em resposta a vários estímulos que resultam no estreitamento das vias aéreas e da diminuição da ventilação. A inflamação crônica está associada à hiperresponsividade de vias aéreas e à limitação do fluxo aéreo. Então, a gente vai ter uma contração da musculatura lisa brônquica, gerando redução de calibre dos brônquios. Essa hiperresponsividade é o que determina alguns dos sintomas encontrados na asma, que a gente vai falar um pouquinho depois. Esses sintomas eles ocorrem mais frequentemente à noite ou ao despertar. Mas a boa notícia é que é uma obstrução reversível, seja espontaneamente, seja por meio de tratamento medicamentoso. Pode passar. Tá. Agora falando sobre a fisiopatologia, a gente tem que a asma é desencadeada por um agente alérgeno, um agente sensibilizante, que pode ser pólen, ácaro, perfume, enfim. E essa sensibilização causada por esse alérgeno vai estimular a degranulação de mastócitos, liberando substâncias envolvidas na resposta inflamatória, como histamina, prostaglandina, leucotrienos. Isso vai levar a estímulos de macrófagos, eosinófilos e neutrófilos, e também a um estímulo de resposta de linfócitos T helper 2, onde a gente vai ter a liberação de citocinas e de interleucinas. Essas citocinas e interleucinas que vão ser responsáveis pela fisiopatologia e que vão gerar os sintomas iniciais da asma. Essa resposta inflamatória vai gerar a reação asmática crônica, produzir constrição, edema vasogênico, hipersecreção de muco, inflamação crônica e até mesmo remodelamento das vias respiratórias. Além disso, uma das principais causas da dificuldade respiratória é a produção excessiva de muco e obstrução da luz do brônquio por esse próprio muco produzido. Então, as mucosas elas vão apresentar uma característica de hipersecreção e hiperplasia, ou seja, essas glândulas elas vão crescer em tamanho e também vão aumentar o volume de muco produzido. E isso é desencadeado pela ação das citocinas que foram produzidas pelas T helper 2. Há também hipertrofia e hiperplasia de células lisas, um crescimento muscular que, ao se contrair, promove essa broncoconstrição. Assim como também vamos ter ativação de miofibroblastos, que vão promover uma fibrose subepitelial, ou seja, a gente vai contrair a musculatura, que vai restringir a luz do brônquio, mas a gente não vai ter elasticidade suficiente para que o brônquio consiga se dilatar novamente. E aí, se a gente não tem uma intervenção com o uso de anti-inflamatórios para conter essa resposta inflamatória, essa lesão de forma crônica e recorrente desenvolve um processo cicatricial que pode levar ao desenvolvimento de complicações crônicas, fazendo com que o paciente possa desenvolver DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, a longo prazo, né? Pode passar. Falando agora do diagnóstico, a gente tem dois tipos, né? O clínico e o funcional. O clínico a gente pode ver que é uma das características vai ser a sibilância que vai passar. Isso. Vai ser associação, né, da sibilância com dispneia, tosse crônica, aperto no peito, um desconforto torácico e sintomas episódicos que vão melhorar com broncodilatadores. Já o diagnóstico funcional, ele é feito pela espirometria, que a gente vai ter, que é feito por esse aparelhinho que está no cantinho superior, né, direito.
A gente vai observar uma redução do volume expiratório forçado no primeiro segundo desses pacientes. A gente vai ter uma obstrução das vias aéreas caracterizadas por essa redução, obstrução do fluxo e melhorando, né, com o uso de broncodilatadores, além de outros testes. Falando agora da classificação, a gente tem 3 níveis, né? Seria leve, moderada e severa. Na asma leve, a gente não vai ter alteração de consciência, nem dispneia, a gente vai ter frases completas, não vamos utilizar musculatura acessória, nossa frequência, do paciente, a frequência respiratória vai ser normal, uma frequência cardíaca abaixo de 110 batimentos por minuto, ausência de cianose central e uma oximetria acima de 94%. Já na moderada, também não teremos alteração de consciência, vamos ter uma leve dispneia, o paciente não vai conseguir ter frases completas, a gente vai usar levemente a musculatura acessória, né, com retração intercostal, a gente vai ter um pouquinho de aumento da resposta da frequência respiratória, a nossa frequência cardíaca também vai estar um pouquinho aumentada, mas teremos a ausência de cianose central e uma oximetria entre 94% e 90%. Já na asma severa, a gente vai ter uma certa alteração de consciência, a pessoa vai ficar um pouco mais agitada, confusa, sonolenta. Vamos ter uma dispneia grave, frases curtas, monossilábicas. O uso, né, da musculatura acessória vai ser acionada, essa musculatura. A gente vai ter uma frequência respiratória muito aumentada, assim como a cardíaca, mas a frequência cardíaca pode estar muito aumentada, como muito baixa. Pode ser presente essa cianose central e a oximetria abaixo de 90%. Bom, e agora, a gente, no tratamento para asma, a gente usa muito os broncodilatadores e os anti-inflamatórios, né? Mas o que cada um faz? Os broncodilatadores, eles vão melhorar o fluxo de oxigênio, ou seja, eles vão abrir as vias aéreas, vai aumentar o calibre das vias aéreas para que possa passar o ar ali. E aí a gente vai usar os agonistas beta-2 adrenérgicos, antagonistas muscarínicos e etelfilina. Já os agentes anti-inflamatórios, eles não vão reverter esse broncoespasmo, mas eles vão impedir lesões crônicas e diminuir essa hiperresponsividade. E a gente usa glicocorticoides e fármacos biológicos, perdão. A maior parte desses fármacos, eles têm a possibilidade de administração por dispositivos inalatórios, que podem ser de variados tipos. Nesses dispositivos, as partículas são quebradas em partículas muito, muito, muito pequenas, que vão atingir a árvore brônquica, diminuindo a absorção sistêmica e os efeitos adversos relacionados a esses efeitos sistêmicos, né? Que eu vou falar um pouquinho depois. A gente tem aqui como exemplo nessa figura o aerossol dosimetrado, e ele tem a facilidade que a gente conhece, né, como bombinha, e ele tem a facilidade de ser portátil e de fácil administração. A gente só precisa que o doente seja corretamente orientado. Ele tem que estar em hiperpneia antes de aplicar, aí ele vai aplicar e depois vai segurar a respiração por alguns segundos e enxaguar a boca. É importante esse enxágue porque alguns desses fármacos, quando usados continuamente, podem gerar algumas questões como candidíase oral. Então, é sempre bom lembrar isso. E a gente também tem alguns outros dispositivos como nebulizadores, que têm a vantagem para crianças e idosos que não vão precisar dessa coordenação com a respiração. Mas, agora, falando dos fármacos propriamente dito, vou começar com os agonistas beta-2 adrenérgicos. Como é que se dá essa ação deles, né? Primeiramente, esses beta-2 agonistas, eles vão se ligar a receptores beta-2 encontrados no músculo brônquio. Os receptores beta-2, eles sempre estão acoplados a uma proteína GS. E ela está associada à adenilato ciclase, que vai ser ativada. A partir dessa ativação,
da adenilato ciclase, a gente vai ter um aumento do AMP cíclico que vai ativar a PKA. E ela que é a grande responsável por uma gama de aspectos moleculares. A PKA, ela vai promover a ativação de canais potássio por cálcio. E aí, o que vai acontecer? Vai ser promovida a entrada de potássio para dentro da célula muscular e a saída de cálcio. E aí, o que acontece? Dentro da célula, a gente já tem muito potássio. E se entra mais potássio, significa que a célula vai ficar hiperpolarizada e vai ficar mais difícil de contrair. E se sai cálcio, vai ficar... se sai cálcio, vai ficar mais difícil ainda, porque o cálcio que é responsável pela ligação da miosina com a actina, que é responsável pela contração muscular. Além disso, a PK ela vai diminuir a atividade responsável pelo escoamento do cálcio pelo retículo sarcoplasmático para dentro do citoplasma. Então, se a gente tem essa via reduzida, o cálcio que está armazenado no retículo, ele vai continuar armazenado lá e não vai para o citoplasma. Além disso, a PKA também aumenta a permuta do sódio pelo cálcio, da mesma forma que ocorreu com o potássio pelo cálcio. Pode pensar. Os beta-2 adrenérgicos, eles são de dois tipos, né? O de curta ação e o de longa ação. O de curta ação, ele vai se ligar ao receptor por muito pouco tempo, promovendo a ação broncodilatadora, e depois vão se desligar por muito pouco tempo. Pouco tempo depois, né? Perdão. E aí, eles são usados mais para alívio de sintomas. E a gente tem como exemplo o salbutamol, o fenoterol e a terbutalina. Já os de longa duração, eles vão se ligar a receptores beta e vão ficar por muito mais tempo. E vão ser utilizados para o controle da doença. E vão promover essa broncodilatação por mais tempo. E temos como exemplo o salmeterol e o formoterol. Agora, pensando nos efeitos colaterais desses fármacos, a gente tem a taquicardia, e por que isso acontece, né? Alguns desses agonistas beta-2, eles são inespecíficos para o beta-2, e aí eles podem agir em beta-1, que são encontrados, e esses receptores são encontrados no miocárdio, e aí pode causar essa taquicardia. Além disso, podemos ter hipocalemia, hipertensão, tremores, efeitos no sistema nervoso central, como agitação, ansiedade, insônia, além de efeitos metabólicos, como hiperglicemia e elevação de níveis sanguíneos de ácidos graxos. E aí, eu fomento aqui agora que a via inalatória ela reduz muito esses efeitos adversos por conta dessa menor absorção sistêmica. E agora a Giovana vai falar sobre os outros fármacos. Então, gente, dando continuidade aos fármacos do grupo dos broncodilatadores, a gente tem os antagonistas muscarínicos. Então, quando uma substância alérgena ela chega nas vias aéreas, ela estimula as fibras sensoriais, e aí esse estímulo é levado ao sistema nervoso central, que vai responder com a liberação de acetilcolina pelo nervo vago. A acetilcolina, na musculatura lisa, das vias aéreas, ela vai se ligar aos agonistas muscarínicos, aos receptores muscarínicos, tipo 3, e vai promover o aumento da secreção de muco e broncoconstrição da musculatura lisa. Isso vai limitar, o fluxo aéreo. Então, os antagonistas muscarínicos, eles vão ser usados para competir com a acetilcolina e impedir que a acetilcolina se ligue a esses receptores muscarínicos tipo 3 e que exerça a sua ação. Aqui eu botei um pouquinho da farmacocinética, os principais antagonistas muscarínicos são a atropina, o ipratrópio e o tiotrópio. Eles são usados por via inalatória e têm início de ação relativamente rápido, com um pico de ação também rápido. Aí aqui eu botei os efeitos adversos sistêmicos, porque os antagonistas, os receptores muscarínicos, eles estão em diversos tecidos do nosso corpo, então, mesmo que a via seja inalatória, ele acaba tendo alguns efeitos sistêmicos, que podem ser no coração, no trato gastrointestinal, no sistema nervoso central, nos olhos e no trato geniturinário. Em relação aos efeitos adversos vindo da via inalatória, que é a via de administração desses fármacos, a gente pode ter boca seca, visão turva, constipação, retenção urinária e tosse. As indicações clínicas deles são para casos de DPOC,
e como adjuvante dos agonistas beta-2 adrenérgicos e dos esteroides, quando eles não conseguem controlar a asma. Então, vou ter aqui um exemplo da nebulização, né, de Birotec 420, por exemplo. Foi visto que os antagonistas muscarínicos, como o ipratrópio e o tiotropo, quando eles estão em associação com agonistas beta-2 adrenérgicos, esses fármacos têm efeito sinérgico. Então, a ação deles juntos ele é mais benéfica para a redução dos sintomas da asma do que a ação deles separados. Uma outra classe, né, a última do grupo dos broncodilatadores, são as metilxantinas. Elas têm efeito broncodilatador e anti-inflamatório. O efeito broncodilatador, ele vem da inibição da fosfodiesterase, que é a enzima responsável por degradar o AMP cíclico. Então, como eles inibem essa enzima, o AMP cíclico fica em grande quantidade dentro da célula, e como a Nathalie explicou, isso vai gerar, né, o aumento da entrada, vai ter várias reações dentro da célula, que por fim vão aumentar a entrada de potássio dentro da célula, causando hiperpolarização, e vão reduzir a entrada de cálcio. Então, isso vai gerar o relaxamento da musculatura lisa, que seria a broncodilatação. O efeito anti-inflamatório, ele também é devido ao aumento do AMP cíclico, mas nos bastócitos e basófilos, o que vai reduzir a liberação dos mediadores inflamatórios na árvore brônquica, e isso vai diminuir a hiperresponsividade e recrutamento de células inflamatórias. Aqui eu botei um quadro, né? A cafeína ela faz parte do grupo das metilxantinas, então eu botei um quadro mostrando a diferença dos efeitos da cafeína e da teofilina. Então a gente pode ver que a cafeína ela tem maior estimulação do sistema nervoso central e da contração do músculo esquelético, enquanto a teofilina ela é mais potente na estimulação cardíaca, no relaxamento do músculo liso e da diurese. Então ela tem maior efeito para a redução dos sintomas da asma. Além disso, uma coisa que eu esqueci de falar é que aparentemente as metilxantinas também têm efeito sobre o receptor de adenosina, o que também também contribuiria para o efeito broncodilatador. Os efeitos sistêmicos, né, eles são da administração sistêmica, e eu botei aqui os usos clínicos, então eles são usados como fármacos de segunda linha, né, eles podem ser associados aos glicocorticoides em pacientes que a asma não responde adequadamente aos agonistas beta-2. Além disso, alguns pediatras eles preferem a teofilina, os glicocorticoides inalatórios, porque a gente vai ver mais à frente que os glicocorticoides interferem no metabolismo de vários tecidos no corpo, e um deles poderia causar, né, um retardo no crescimento. Um ponto que a gente tem que lembrar do uso das metilxantinas é que a concentração tóxica já está dentro da concentração terapêutica. Então, isso faz com que haja efeitos adversos, mesmo que a concentração seja a recomendada, né, para o uso desse fármaco. Então, agora indo para o grupo dos fármacos anti-inflamatórios, né, a gente tem os glicocorticoides, que são os principais fármacos desse grupo usados na asma. Eles vão inibir a resposta inflamatória crônica e vão reduzir a hiperreatividade brônquica, mas eles não vão mexer no tônus de forma direta. Mas quando eles diminuem essa hiperresponsividade, a gente vai ver também umas outras ações, eles acabam ajudando na broncodilatação, mas eles não são broncodilatadores, né? Então, por isso é de forma indireta. Eles regulam a expressão gênica de genes que codificam para proteínas envolvidas na resposta inflamatória. Então, aqui eu botei que o efeito anti-inflamatório ele vem da inibição da prostaglandina 2 e da COX-2. Então, isso reduz a atividade de leucócitos, linfócitos, monócitos, basófilos e eosinófilos, o que reduz a degranulação e a liberação de citocinas inflamatórias, além de ter redução da migração de células para o sítio de inflamação e menor atividade dos macrófagos. E como efeito imunossupressor, a gente tem redução da hiperreatividade brônquica e potencialização dos efeitos dos beta-2 adrenérgicos. Então, como eu falei, além da hiperreatividade brônquica também ser um fator que ajuda a broncodilatação, eles potencializam os efeitos, né, de broncodilatadores, que são os beta-2. Aqui, como resumo, eu botei as ações deles na asma, né? Então, eles inibem a inflamação das vias aéreas, reduzem a hiperreatividade brônquica, reduzem a secreção excessiva de muco, que também limita o fluxo aéreo,
e reverte de maneira indireta a broncoconstrição aguda em virtude da redução da hiperreatividade. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que eles devem ser usados com cautela em pacientes diabéticos, porque eles aumentam a glicemia plasmática, e o uso sistêmico prolongado pode provocar a síndrome de Cushing, que eu botei aqui, que a foto não ficou muito boa, mas a síndrome de Cushing, ela, como eu falei anteriormente, ela é atrelada ao uso sistêmico e prolongado dos glicocorticoides, e ela é caracterizada por alteração em diversos metabolismos, né? Então ela pode causar hiperglicemia, distúrbios eletrolíticos, aumento de peso, cataratas, úlceras pépticas e tem várias outras características. Os glicocorticoides, eles podem ser de administração sistêmica ou inalatória. Os sistêmicos, eles são reservados para tratamento da asma severa e crises agudas, né? Então eles têm maior incidência de efeitos adversos por terem administração sistêmica. Já os glicocorticoides inalatórios, eles são usados no tratamento profilático da asma moderada e em pacientes que necessitam de mais de 4 inalações de agonistas beta-2 por semana. Como a administração é inalatória, né, os efeitos adversos são menores. Então, os inalatórios, eles podem ser usados na forma de aerosol, pó inalado, nebulização e bomba, enquanto os sistêmicos podem ser usados por via oral ou endovenosa. Pelas questões que eu falei, né, do síndrome de Cushing, todos os efeitos sistêmicos, os glicocorticoides de administração sistêmica, eles devem ser usados na menor dose possível e no menor tempo possível para evitar esses efeitos adversos. Então, aqui eu botei, como a Teli falou, tem toda uma preparação, né, que o paciente deve ser instruído para fazer uso desses fármacos, porque até os fármacos inalatórios, né, que têm menor efeitos adversos, eles têm alguns efeitos, como a candidíase, disfonia, irritação da garganta, tosse, e as vias sistêmicas, né, tem a indução da síndrome de Cushing, como eu falei, com essas características. E, por fim, a gente tem os inibidores da via dos leucotrienos, e que os principais são os afilucaste, o montelucaste e o zileuton. Eles agem bloqueando as lipoxigenases, que são as enzimas responsáveis pela produção dos leucotrienos, e eles também agem no efeito direto dos leucotrienos. Então, a gente vê que os leucotrienos, eles têm ação na broncoconstrição, no aumento da produção de muco, no aumento da ação de eosinófilos e basófilos e no edema da mucosa. Então, quando a gente bloqueia as lipoxigenases e a ação direta dos leucotrienos, a gente tem uma ação, né, sobre a redução da broncoconstrição, mas não de maneira direta, né? Então, eles não são broncodilatadores, mas eles vão agir diminuindo a resposta inflamatória, o que também vai gerar essa broncodilatação. Como indicação clínica, eles são usados para tratamento profilático da asma leve a moderada, né? Então, eles geram melhora da função pulmonar e redução dos sintomas de exacerbação. Eles são fármacos alternativos aos corticoides inalatórios no controle da asma crônica moderada. Eu botei os 3 aqui. A biodisponibilidade do afilucaste é maior. O zileuton, ele não é muito usado, até porque ele tem administração de 4 vezes ao dia. Então, o montelucaste, ele é o mais usado. E eles não tratam a exacerbação, né, como eu falei, mas eles vão reduzir os sintomas. E, por fim, eu botei aqui um resumo do que foi falado da parte farmacológica. Então, quando a gente tem a asma leve, a gente faz uso ocasional de broncodilatadores para alívio. Então, como a Natália falou, eles são fármacos mais usados para tratamento de crise, então, para aliviar os sintomas, né? Porque eles diminuem a broncoconstrição. Quando a gente tem a asma moderada, né? Se for no número 2 ali, a gente pode fazer uso de anti-inflamatórios, então de corticoides em dose baixa, as cromonas, que são o cromoglicato, que a gente resolveu não botar aqui na apresentação, antileucotrienos e as xantinas. Na 3, né, no grau 3, a gente vê os glicocorticoides associados às beta-2 de longa duração, sendo a teofilina e os antileucotrienos opções. No grau 4, a gente já aumenta a dose dos glicocorticoides, mais um beta-2 de longa ação, então a associação dos dois, né, podendo usar também teofilina e leucotrienos. E na asma grave,
a gente vai fazer o item 4, então o glicocorticoide em dose alta, o beta-2 de longa duração, mais o glicocorticoide de dose oral. E é isso, gente. Obrigada. Meninas, parabéns, vocês arrasaram muito. E uma observação que eu queria fazer é que asma, né?